Muito bem, meus caros, estamos aqui para um novo vídeo. Em primeiro lugar, eu quero me desculpar com vocês pela minha ausência nos últimos dias. Mas acontece que eu peguei uma gripe terrível que acabou aí virando um princípio de pneumonia, né? Com todas aquelas chatices de pronto-socorro, remédio, tudo mais, né? Mas eu estou me recuperando, graças a Deus e graças aos bons médicos. Bom, mas antes de entrar no nosso tema de hoje, só quero lembrar que nós estamos aí nos últimos dias de inscrição para os meus dois cursos, né? O Bases da Criação Literária e o Conto, Teoria e Prática. Quem se interessar pode ver aqui na descrição do vídeo o link para a página com os temas das aulas e todas as outras informações. Lembrando que só neste semestre eu estou oferecendo um desconto de quase 30% para quem se inscrever nos dois cursos, tá certo? E claro, a inscrição garante que você tenha acesso ilimitado aos dois cursos. Muito bem. Bom, quem acompanha a música erudita aqui no Brasil certamente já ouviu falar de um dos nossos grandes críticos de música, o jornalista Lauro Machado Coelho, infelizmente falecido no início deste ano. Eu tive a oportunidade de conviver com o Lauro durante algum tempo e partilhar da sua amizade. Um homem inteligentíssimo, de grande erudição, e que deixou obras fundamentais. Basta lembrar aí a coleção sobre a história da ópera, que ele publicou pela editora Perspectiva. E várias biografias de compositores, como Sibelius, Béla Bartók, Berlioz e outros. Mas o Lauro tinha uma paixão especial pela literatura russa. E na literatura russa, especificamente pela poetisa Anna Akhmatova, pseudônimo da escritora Anna Andreevna Gorienko, que nasceu em 1889 e faleceu no início da década de 60. Muito antes de conhecer pessoalmente o Lauro, eu já havia lido a coletânea de poemas da Akhmatova, que ele tinha publicado pela editora LPM em 1991, com uma ótima introdução, fruto de um trabalho que o Lauro já desenvolvia desde o início da década de 80, que é esta edição aqui. Mas que a LPM depois, em 2009, se não me engano, transformou nesta segunda edição no formato Pocket, edição a qual o Lauro adicionou alguns poemas e fez mudanças na introdução. Bom, naquela época eu ainda residia no interior de São Paulo e me lembro, imaginem, que o único livreiro da cidade demorou quase 30 dias para conseguir um exemplar da coletânea. Bom, e para mim foi uma descoberta incrível. Por quê? Porque foi a minha introdução a todo um mundo da literatura russa que era desprezado aqui no Brasil. Por quê? Porque a Anna Akhmatova pertence a uma escola poética totalmente oposta à escola do Mayakovsky. E vocês sabem que o Mayakovsky, exatamente por ter apoiado a Revolução Russa, foi durante muitos anos, e ainda hoje é, endeusado aqui no Brasil. Como se fora da proposta revolucionária dele não existisse poesia na Rússia. Bom, isso gradativamente está mudando, graças aí ao trabalho de alguns bons tradutores, de algumas editoras, de maneira que hoje qualquer leitor
razoavelmente informado sabe que a literatura russa tem valores literários muito mais ricos, né, do que a voz sincopada, né, do que aquele ritmo repetitivo, cansativo do Mayakovsky. Né. Sem falar, é claro, da sua temática eternamente pró-comunista. Mas, além dessa coletânea, em 2008, o Lauro publicou a síntese das várias décadas em que ele se dedicou a Anna Akhmatova, que é esta obra maravilhosa. Este livro que é uma mescla de biografia, tradução e estudo literário. Anna, a Voz da Rússia, da editora Algol, que vocês ainda podem encontrar nos sebos ou na estante virtual. Bom, mas por que é importante ler esta biografia? Acontece que o Lauro, para falar da Anna Akhmatova, desenha um panorama da vida literária na Rússia no período imediatamente anterior à Revolução Bolchevique e também das mudanças que ocorreram após a Revolução, com todas as perseguições, todos os crimes, todas as loucuras que os comunistas e os seus seguidores cometeram. Então, neste livro, vocês não vão conhecer só a vida, né, de uma das mais perseguidas e injustiçadas escritoras da literatura universal, mas vão começar a entender do que é capaz um governo totalitário, um governo que se pretende dono absoluto da verdade. O Lauro faz um trabalho minucioso de contextualização dos principais personagens da literatura russa moderna, de maneira que você vai conhecer as circunstâncias em que os escritores viviam, as relações que eles mantinham e também os seus objetivos estéticos, os seus estilos, as escolas literárias que lutavam entre si logo após a vitória dos comunistas. E esse conjunto de informações vai fazer o quê? Vai libertar você de tudo que o senso comum costuma ensinar a respeito da literatura do período comunista, incluindo, repito, a ideia de considerar o Mayakovsky como o gênio supremo desse período. Ao mesmo tempo, o Lauro Machado Coelho, ele analisa a Revolução de 17 e os crimes cometidos em nome da utopia comunista, mostrando as faces desse Estado criminoso, um Estado movido pelo ímpeto de transformar a sua ideologia em religião e transformar todos os cidadãos em cegos aí devotados a uma causa utópica e mentirosa. O Lauro destrói, inclusive, a ideia, ainda hoje defendida por alguns, de que o Lenin foi um idealista, cheio de boas intenções que foram subvertidas pelo Stalin. O Lauro mostra como foi o Lenin quem montou a infraestrutura da polícia política. Uma polícia que superou em muito a censura e a brutalidade das perseguições que ocorriam no período anterior à Revolução. Esse trabalho do Lauro, inclusive, reforça a pesquisa de um outro ótimo livro que eu recomendo para vocês, que é este aqui, A Guerra Particular de Lenin, da Leslie Chamberlain, publicado pela editora Record. Um livro no qual a escritora mostra de que maneira o Lenin se encarregou pessoalmente da deportação coletiva de vários cientistas, de vários intelectuais. E o Lauro apresenta inúmeros casos de perseguição, como, por exemplo, do poeta Alexander Blok,
né, que apesar de ter defendido a Revolução, foi impedido pelo Partido Comunista de fazer um tratamento de saúde no exterior, porque o partido tinha medo, né, de que o Bloch pudesse aí fazer críticas à Revolução. E claro, sem o devido atendimento de saúde, o Bloch acabou falecendo prematuramente aos 41 anos. É claro que, para conseguir modificar o país à força, os bolcheviques tentaram subverter as bases espirituais e morais da sociedade russa. E, seguindo esse plano, atacaram de todas as formas quem não seguia a cartilha comunista. E é o caso da Anna Akhmatova, que vai sofrer todos os tipos de perseguição. Ela vai ser acusada aí das coisas mais estapafúrdias, como, por exemplo, desenvolver nas jovens operárias um sentimento neurótico de mártir submissa. Depois vão dizer que a Akhmatova tinha uma dupla imagem, paradoxal, ou contraditória, porque ela era metade prostituta e metade freira. E o próprio Mayakovsky, que era amigo da Ana, acabou por trair a sua amiga, dizendo que ela era um nome que precisava ser expurgado da poesia russa. Porque só os futuristas, ou seja, só o grupo dele, do Mayakovsky, podiam expressar aí a rica harmonia das novas ideias e das novas emoções da Revolução. Enfim, a coleção de perseguições é imensa. Hoje, quando a gente vai ler esses absurdos, muitos parecem que são só comentários grotescos ou de mau gosto. Mas acontece que, na época, eles eram decretos que podiam condenar à morte os escritores, os músicos, os artistas plásticos. E o próprio Mayakovsky, que não suportou os expurgos que ele tinha ajudado a cometer contra muitos dos seus amigos, o que ele faz? Ele acaba cometendo suicídio. No caso da Anna Akhmatova, ela passou anos proibida de publicar. Muitas vezes era obrigada a memorizar os versos e queimar os escritos logo em seguida. Ela foi isolada da comunidade literária e viu os amigos, o marido, o filho serem punidos, torturados, presos, quando não executados. Claro, enfrentou cortes na pensão paga pelo Estado, passou meses na frente da penitenciária de Leningrado, implorando para ter informações sobre o filho que estava preso. Teve que enfrentar despejos e viver com o eterno pavor de a qualquer momento também ser presa. E é claro que viver sob essa tremenda pressão fez com que a sua saúde fosse se debilitando. E vejam, para sobreviver, ela não só foi obrigada a se humilhar, escrevendo pedidos de clemência para o Stalin, como também foi obrigada a escrever poemas patrióticos, em que ela, então, finge que está homenageando o regime comunista. Bom, vocês podem conhecer mais dessa mulher impressionante num ensaio do Isaiah Berlin, Conversas com Akhmatova e Pasternak, que está nesta antologia de ensaios do Berlin, Estudos sobre a Humanidade, publicada pela Companhia das Letras. Bom, mas voltando ao trabalho do Lauro Machado Coelho, que é este aqui, vocês vão ter acesso também a uma ampla bibliografia. Há notas de rodapé muito esclarecedoras. E o livro ainda vem com um CD com poemas declamados pela própria Akhmatova
e com a Beatriz Segal declamando as traduções que o Lauro fez. E quando então nós chegamos ao final deste volume, nós percebemos o quê? Percebemos que nenhum governo, nenhum sistema político tem como responder à pergunta que a Anna Akhmatova fez diante de todas as injustiças que ela sofreu. Ela se perguntava: por que o meu grande país, que expulsou Hitler com toda a sua tecnologia, considerou necessário passar como um trator sobre o peito de uma mulher velha e doente? Por quê? É claro que ela jamais conseguiu uma resposta. Ela viveu anos em silêncio forçado, sofreu todas essas críticas violentas, principalmente durante a campanha do Stalin, de purificação ideológica das artes. Ficou impedida de divulgar os seus poemas até a década de 1950, e mesmo depois, as edições da sua poesia eram sempre expurgadas pelo governo. Mas, como os regimes políticos nunca conseguem silenciar completamente as consciências, a mais recente edição da sua obra completa, que foi publicada entre 1998 e 2005, bom, são 6 volumes que alcançaram uma tiragem de mais de 15 mil exemplares. Tá certo? É isso, meus caros. Este é o nosso vídeo de hoje. Até o nosso próximo encontro e tudo de bom para vocês.